Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estou reunido em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Queridos irmãos e irmãs, uma tranquilidade, essas palestras sobre os Filhos de Maria, da obra de Frei Inácio Larrañaga. Então hoje fala sobre entre a luz e a escuridão. O que existe entre a luz e a escuridão? A penumbra, que é uma mistura de luzes e sombras. De acordo com os textos evangélicos, essa foi a vida de Maria, uma navegação por um mar de luzes e de sombras. No dia da Anunciação, se nós tivermos as palavras então pronunciadas, Maria tinha conhecimento completo e cabal daquele que florescia em seu silencioso seio, Jesus. Será grande, será chamado Filho do Altíssimo, seu reino não terá fim. É certo que a esplêndida visitação de Deus nesse dia acarretou uma infusão extraordinária de luzes e de fecundidade do Espírito Santo. Foi acompanhado de seus dons, particularmente do espírito de sabedoria e de inteligência. À luz penetrante dessa presença única do Espírito Santo, nesse dia, Maria vivia tudo muito claro. Em contraste com isso, pelos textos que acabamos de analisar acima, vemos que Maria mais tarde não entendia algumas coisas e estranhava outras. Pois bem, se no dia da Anunciação Maria compreendeu completamente a realidade de Jesus e, pouco depois, quanto parece, não entendia essa mesma realidade que teria acontecido, haveria alguma contradição? O evangelista redator teria sido mal informado? Para mim, esse fundo escuro e contraditório está cheio de grandeza humana. E dessa escuridão, Maria emerge mais brilhante que nunca. A mãe não foi nenhum demiurgo, isto é, um fenômeno estranho, entre deusa e mulher. Foi uma criatura como nós, uma criatura excepcional, é claro. Mas por ser excepcional, não deixava de ser criatura. E percorreu todos os nossos caminhos humanos com suas emergências e encruzilhadas. É preciso colocar Maria em nosso processo humano. O que acontece conosco pode ter acontecido com ela, salvando sempre sua alta fidelidade ao Senhor Deus. O que sucedeu entre nós? Pensemos, por exemplo, nos consagramos a Deus pelo sacerdócio ou pela vida religiosa. Um dia faz tempo, na flor de sua juventude, experimentaram vivamente a sedução irresistível de Jesus Cristo. Naqueles dias, a evidência era como um meio-dia azul. Era Deus quem chamava, e chamava para a missão mais sublime. Isso era tão claro que embarcaram com Jesus Cristo para a mais fascinante aventura. Passaram-se muitos anos, e quantos daqueles consagrados vivem confusos hoje em dia? Pensam que Deus nunca os chamou, que a vida consagrada não tem mais sentido. Como é que aquilo que já foi espada fulgurante pode parecer hoje ferro enferrujado? É preciso pôr os pés no chão, somos assim. Casaram-se, ele dizia que ela era a estrela mais esplêndida do firmamento. Ela dizia que nem com a lanterna de Diógenes não se encontraria no mundo um homem como ele. Todos diziam que um tinha nascido para o outro. Por alguns anos foram felizes, depois a rotina penetrou em suas vidas como uma sombra maldita. Hoje arrastam uma existência pesada. Os dois acham que deviam ter casado com outra pessoa. Como é que passou a ser sombra
o que um dia era luz? É preciso partir disto. Nós somos assim. Não somos geometria, o ser humano não é feito de linhas retas. Somos assim. Algumas seguranças, há uma montanha de inseguranças. De manhã vemos claro. Meio-dia duvidamos, à tarde está tudo escuro. Em um ano aderimos uma causa. E no outro ano estamos decepcionados com ela. Por esta linha humana, ondulante e oscilante, poderia explicar por que Maria enxergava claro em determinada época, e quanto parece já não via claro em outra época. Seria desonroso para a mãe pensar que também ela sentiu pelo silêncio de Deus? Seria indecoroso pensar que a mãe foi dominada primeiramente pela decepção, depois pela confusão e finalmente pela dúvida em determinado período de sua vida? No dia da anunciação, pelo tom solene daquelas palavras, parece que se prometia um caminhar à luz inextinguível de prodígios, mas pouco depois estava solitária e abandonada na hora de dar luz. Teve que fugir como vulgar fugitivo político e viver sob céus estranhos. Durante 30 anos intermináveis não houve novidades. Reinaram apenas a monotonia e o silêncio. Com que ficamos? Com o que parecia certo dia da anunciação ou com a realidade atual, dura e fria? Sua alma não teria sido jamais perturbada pela perplexidade? Por que não poderiam ter acontecido com ela o que acontece conosco? Meus queridos irmãos e irmãs, shalom para vocês e até a próxima, se Deus assim o permitir.